Vamos falar de plantação, de colheita, de semente, do que é bom, do que prospera e nos cresce em nós, exalta a nossa cabeça. Disse o Senhor Jesus que todas as coisas têm que existir, mas nem todas são lícitas para nós. Nem todas convém que nós venhamos a fazer. Nem toda semente nós podemos plantar. Se nós plantamos o mal, verdadeiramente colhemos o mal. Ninguém se faz o mal para o próximo. Porque quando se pensa de se fazer o mal para o próximo, se está fazendo para si mesmo. Deus defende aquele e guarda aquele que está sendo ofendido, e aquele que está perseguindo, ofendendo, serás castigado. Nessa vida e na outra, ainda tem uma condenação eterna. Então, devemos pegar esse exemplo e saber que nem toda semente devemos plantar nem conduzir. Agora, se nós plantamos a semente do amor, a semente da paz e da salvação, na verdade nós colhemos de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele disse: qualquer que dá um copo de água fria a um dos meus pequenininhos, de maneira nenhuma perderás o seu galardão. Deus vos darás em recompensa. Fazer o bem, não olhar quem, dar esmola, aquele que lhe pede. Se o teu inimigo chegar na tua casa e te pedir de comer, de beber, dá para ele a comida e a bebida. Porque só assim o Senhor disse que nos faz amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Ele vai reconhecer que ele não presta, mas que você é um homem bom. Então, fazer o bem a quem faz o mal, Se nós só fizesse o bem a quem faz o bem para nós, o Senhor Jesus disse que recompensa nós teria. Fazer o bem a quem faz o bem, assim o ímpio faz também. Mas nós, servos do Senhor, temos que fazer o bem a quem nos faz o mal. E está aqui o exemplo que falamos sobre essa plantação. E muitos não sentem a necessidade de se converter, de fazer um concerto com o Senhor Jesus, ser crente, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida e quando você partir dessa vida, encontrar com Cristo no reino da sua glória. Muitos acham que já está abençoado, porque tem sua fazenda, seu carro novo, seu prédio, suas mansões, seus castelos, e tem o seu nome e a consideração na cidade, e às vezes é um ídolo nacional, poderoso em riqueza material, em dinheiro, em condição financeira. Mas saiba de uma coisa, que aquele que não tem Cristo, o Senhor Jesus, a doutrina da salvação, ele é um cego, ele é nu, ele é pobre, ele é miserável. O Senhor Jesus disse que aconselho que você compre ouro apurado no fogo. Compre da água viva e beba, sem preço, sem dinheiro. Não precisa você pagar nada para servir o Senhor. Só precisa você deixar o pecado, deixar de ser ruim, deixar de ser falso, deixar de ser ladrão, deixar de ser traidor, deixar de ser um homem que vive no adultério, na prostituição, nas vaidades, deixar de viver cheio de moda no seu corpo, de tatuagem no seu corpo. Tudo que você faz é para provocar o Senhor com todo esse tipo de situação. Tu estás plantando a condenação da tua própria alma. O seu corpo está sendo uma sepultura e a sua alma está sepultada. Como se um corpo morto estava sepultado na terra, a sua alma está morta, sepultada no seu corpo, porque o teu corpo está matando a tua alma. Acorda, é tempo de acordar. É tempo de você se arrepender, é tempo de você saber que o Senhor Jesus não veio na terra em vão. Ele não tinha necessidade de vir na terra, nascer no ventre de Maria, ser perseguido por Herodes desde quando estava no ventre de Maria. Sofreu, padeceu,
foi colocada uma coroa de espinho na cabeça dele, foi crucificado, cuspiram na cara do Senhor Jesus, deram um bufete no Senhor, fizeram o Senhor se humilhar, dobrar os joelhos na terra, e eles profetizavam: tu não é o Cristo, tu não abriu o olho do cego, tu não fez paralítico andar, então profetiza com quem está te batendo, faz alguma coisa. O Senhor, de boca fechada, venceu a morte, o inferno, Satanás, porque ele veio comprar um povo zeloso de boas obras. E ele venceu, comprou, tomou a chave das mãos do demônio, deu liberdade aos cativos, levou os cativeiros, encheu os homens dos dons. Mas aquele que é mal agradecido não reconhece o amor que o Senhor teve por cada um de nós, sendo nós ainda ímpio pecador. O Senhor morreu para dar sua própria vida para nós. Ele morreu não foi só pelos crentes, ele morreu pelos católicos, por pessoas que andam na miséria, no pecado. Mas temos que acordar. Precisa o homem crer na palavra e se arrepender, fazer um concerto, ser batizado, e o seu nome é escrito no livro da vida, os seus pecados serão sepultados nas águas, e você vai nascer um novo homem para andar em novidade de vida nessa terra. Se você perseverar até o fim, invocar a Bíblia até o fim, sendo fiel à palavra, o Senhor dá a salvação da sua própria alma. Mas muitos estão confusos, sabe por quê? Porque diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, às vezes não ando em prostituição, pago os meus negócios em dias, e sou um homem direito, né? Tenho responsabilidade, nunca feri corpo de ninguém, e o certo é que se justifica a si próprio. Ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, viu? Ainda que você dê toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, faça tudo de bom para os pobres. Mas se você não fizer um concerto com Cristo Jesus pelo batismo de arrependimento, você não pode ver o reino do céu. O Senhor Jesus, ele disse a Nicodemo: em verdade eu vos digo, Nicodemo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Nicodemos disse: Senhor, como pode eu nascer depois de velho, volto a entrar na barriga da minha mãe para nascer outra vez? O Senhor disse: não, Nicodemos. Aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Tu é nascido do teu pai e da tua mãe, do sangue e do desejo dos casais. Mas nascer do Espírito Santo é crer no meu evangelho, na minha palavra. Ser batizado, obedecer, se arrepender e não voltar-se atrás, praticar aquilo que praticava antes. Você vai ser um novo homem. Os espíritos ruins que estão lhe acompanhando para o mal, o Senhor disse: eu expulso, eu limpo, eu perdoe. Agora, tem que prosseguir só para frente. Andar para trás que nem caranguejo, não. Não podemos voltar que nem os cão que voltam a comer o vômito, nem a porca que está limpa volta ao atoleiro. É o crente que ele já está limpo, perdoado, depois volta a praticar as mesmas obras que ele praticava antes. Então, é impossível entrar no céu. O Senhor Jesus é a fonte do perdão, mas ele já te perdoou. A partir do dia que o Senhor perdoou Maria Madalena, expulsou 7 demônios dela, ela foi apanhada no ato adulterano, na lei mandou Moisés que matassem. O Senhor disse: aquele que não tiver pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. Eles tinham pecado e foram embora. O Senhor Jesus disse: Maria, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém te matou? E ela disse: não, Senhor. O Senhor Jesus disse: nem eu lhe condeno, mas vá, não peques mais, não faça mais o que você fez. Viu? Maria, está escrito, foi uma santa de Deus. Ela permaneceu servindo o Senhor Jesus e foi uma daquelas primeira que chegou no sepulcro quando o Senhor, ao terceiro dia, foi ressuscitado. Levava ela perfume, estava com saudade e estava lembrando do que o Senhor fez, reconhecendo na vida dela. E o amor que Maria tinha era muito grande. Então tem amor pelo Evangelho, tem amor pelo Senhor Jesus, tem amor por aquele que é seu amigo. O seu amigo é o Senhor Jesus, seu companheiro, é amigo da noite e do dia. Amigo quando você está dormindo, ele não está dormindo, ele te guarda. É amigo no teu carro, na tua roça, no teu avião, na tua fazenda. Ele é o teu amigo fiel. Ele não é amigo de meio de caminho. Ele disse: eu amei os meus e amei até o fim. Os homens amam até o meio do caminho. Há deles que nem o meio do caminho não vai. Enquanto você tem dinheiro, alguma coisa que eles desejam na sua vida, eles estão ao seu lado. Depois que você fica solitário, às vezes enfermo, paralítico, doente, condenado ou na prisão,
aí eles afastam de você. Até porque temos o exemplo do tempo de Jó. Jó tinha muito amigo quando era rico. Quando ficou pobre, até os amigos criticaram a Jó. E saiba de uma coisa, é tempo de acordar. Você precisa procurar uma igreja que imita com a pregação dos apóstolos, chamada Congregação Cristã no Brasil. Não faça aquilo que você percebe que eles fazem que é errado, mas honra o batismo. Eu falo isso, procurar a Congregação Cristã no Brasil, porque na verdade eu, com toda a família, fui batizado na Congregação Cristã no Brasil. Mas aqui atendo no meu interior, é uma sala de oração com o nome de Congregação Cristã no Miarim. Por meio de não atender mais, né, com o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, atendo na Congregação Cristã no Miarim com a mesma doutrina de quando a Congregação Cristã no Brasil o pregava e o ensinava. Então, por isso, essa igreja não está espalhada, essas salas de oração, por acaso, não está edificada em muitas partes da terra. Então, por isso, lhe aconselho, procure a Congregação Cristã no Brasil, porque o apóstolo Paulo, ele disse assim: seja os meus imitadores como eu fui de Cristo. Eles pelo menos imitam, não cobram dízimo, você serve a Deus de graça. As irmãs, né, usa o véu na cabeça, porque está escrito na palavra de Deus. Toda mulher que ora e profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. E é como se estivesse raspada. Porquanto, se não quer se cobrir com véu, tosquie-se o cabelo. Se acha que é vergonhoso cortar ou raspar, que ponha o véu, porque Deus deu o cabelo no lugar do véu. Então, tem esse mandamento. As igrejas de Cristo vos saudam com ósculo santo, ósculo da caridade. Você vai encontrar na Congregação Cristã no Brasil. Não deve enfiar o nariz, a venta na cara do outro, mas cumprimenta a paz de Deus, meu irmão, e cumprimenta, dá um toque de amor, de sinceridade, de irmão, de amigo, que está em Cristo Jesus, e é os ensinamentos que temos. Não vá para o caso que aconteceu com Judas não, porque Judas, ele beijou o Senhor, mas foi com um beijo de traição. Mas você não vai trair seu irmão. Você vai beijar em Cristo Jesus e na doutrina, pela fé, porque o Senhor Jesus disse que as igrejas de Cristo vos saudam com ósculo santo. E ainda recomendou para nós, dizendo assim: veja os que promovem dissensão e escândalo com a doutrina que vos aprendeu, desviais deles, porque eles não servem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas servem a eles mesmos. O Senhor manda nós desviar daqueles que não concordam com esses ensinamentos, porque está na Bíblia Sagrada. Não temos homens com título de pastor para cobrar dízimo de ninguém. O Senhor Jesus disse: recebeste de graça e de graça dai. Né? Então, digno é o operário que come do seu salário, em verdade vos digo, já ganhou seu galardão. Se alguém prega o evangelho e come do evangelho, em troca de dinheiro, cada pessoa é uma ovelha que vai pagar salário pelo que ele pregou, então a salvação dele é só o dinheiro. Pregamos o evangelho livremente de graça. O Senhor Jesus não cobrou por nenhuma obra das que ele fez. Você sabe quem cobrou? Os reis da terra cobrou do Senhor imposto pelo que ele fazia. Né? O Senhor Jesus disse: me dá uma moeda de dinheiro. E eles deram a moeda. O Senhor disse: de quem é essa imagem, essa instrução? Banco Central do Brasil ou da Venezuela, de onde lá for. E essa imagem de quem é? De César. É a imagem do diabo. Dá ao diabo o que é do diabo e a Deus o que é de Deus. Não devo nada para ninguém. Mas, para cumprir a lei, eu vou pagar pelos meus servos. E mandou que Pedro fosse no mar e lançasse um anzol, pegou um peixe e dentro do peixe tinha uma moeda, pagou, né, para que eles não prendessem o Senhor naquela época. Mas o Senhor não devia nada para eles. Os filhos estavam livres. Entendeu? Então é assim que funciona a Congregação Cristã no Brasil. Mudou da pandemia para cá, tudo pode fazer, pode agir. Às vezes eles vão resgatar pessoas que eles não ensinaram antes que evitasse de andar no adultério, na fornicação, que é no namoro, prostituição, por qualquer caminho, sentar em qualquer mesa. Então não ensinaram, mas cada um vai pagar e prestar conta a Deus pelos seus atos, pelas suas obras. O que devemos fazer é o que o Senhor Jesus disse: procurai você entrar pela porta estreita, deixa eles fazer o que quiser. E você que foi batizado, guarda o evangelho até o fim. Se tiver dúvida de alguma coisa, entra no meu privado e me escreve, né?
e pode me perguntar a respeito da Bíblia, dos ensinamentos de Cristo, que você vai servir a Deus enquanto você viver na terra. Pode ter certeza disso. Nasci para ensinar, nasci para aprender e tenho o prazer de fazer a vontade de Deus naquilo que Ele me manda. Então, está aqui os ensinamentos. Mas muitos não acham que é necessário fazerem um concerto com Cristo, ser batizado, por quê? São ricos, né? Eles são ricos, têm condição e não quer se humilhar, acha que não é digno de condenação e que Deus está na vida dele pelo que ele adquire, pelo dinheiro que ele tem, pelo seu grande mercado, pela sua fazenda, pela prosperidade do que vem prosperando nos negócios, né, dele. Então ele justifica que é Deus na vida dele. Só para você ter uma ideia, Deus está na vida de todo o povo na terra. Ai do homem se não tiver Deus. Mesmo que o homem, na verdade, não tenha a sorte de ser salvo no último dia, de ter a salvação da sua própria alma, mas aqui na terra Deus vai, às vezes, ajudando, vai mostrando, vai guiando, vai abençoando. Em primeiro lugar, a benção maior do que a chuva que Deus manda na terra, Ele manda para todos, para os bons e para os ruins. Os ruins também desfrutam das bênçãos de Deus, né? Só que eles não agradecem. Foram 10 que o Senhor Jesus curou o leproso, só um voltou para agradecer o Senhor Jesus. E o Senhor disse, não foi 10, cadê os 9? Os 9 não voltou. Ele só come daquilo que Deus dá, ele só se alimenta da prosperidade de Deus, mas não vem agradecer a Deus e nem fazer aquilo que Deus pede a cada um, que é deixar o pecado, o mundo, tudo que é da idolatria, que é da prostituição, tudo que é pecado, deixar e fazer um concerto com o Senhor. Gente, é impossível a salvação de um homem ou de uma mulher se não fizer um concerto dentro do batismo da doutrina do Filho de Deus. É impossível entrar no céu. Nessa vida pode ser abençoado da forma que for, porque o que você planta, você colhe. Estamos vendo aqui, eu plantei milho, estou colhendo milho. Aqui, ó. Não tem como você plantar milho e colher mandioca, nem colher favela, nem cansanção, nem espinho. Aqui as bonecas do milho que eu plantei. E em dobro Deus me deu do que plantei. Agora, o que acontece? O que nós justificamos um caso? Quantos vai um carro com 10 pessoas, morre 1, 2 e os outros ficam vivos. Nenhum deles é crente. Por que tudo não morreu? Não é por aí. Não funciona assim. Quando o homem nasce, o Senhor Jesus já determinou o tempo dele morrer. Porque para tudo há um tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então no tempo de morrer, ele morre, seja bom e seja ruim. Deus acrescenta na vida de quem Ele quer, como acrescentou na vida do rei, né? Então, Ele acrescentou 15 anos. Ezequias, o Senhor acrescentou. Se Ele quiser acrescentar a nossa vida, Ele acrescenta. Mas Ele já determinou quantos anos nós há de viver na terra. Então, observamos isso. Depois, o moço de um avião, ele cai numa mata muito grande, né? Onde não tem habitante, onde tem todo tipo de fera, onça, leão, todo tipo de fera, na Amazônia. E ele não morreu, entendeu? Ele não morreu. Acho que esse caso, muita gente já viu isso. Ele não morreu. O que aconteceu? Quando ele chegou na terra, no chão, ele ficou lá, né? Ele diz que comia folha, bebia das águas do garapé e passou mais de 30 dias até quando acharam ele e resgataram. E eu te pergunto, ele não era crente, ele não servia a Deus. Por que não morreu? Por que as onças não comeu? Se fosse um crente, alguém ia justificar e dizer, é obra de Deus. Deus guardou o crente, é porque é um servo de Deus, é amado de Deus. Não, pelo contrário. Deus ama aquele que nos ama Ele também. É claro que Deus ama. Mas Deus pode ter um plano na vida desse moço, ou deu a ele como um exemplo. Você vai saber o que ele aprontou, de que forma ele estava agindo, que Deus mostrou para ele, como diz aquele velho ditado, um espelho. Mostrou que Deus tem poder sobre os reinados dos homens,
para que ele deu mais uma chance para ele se arrepender, voltar, fazer um conserto com o Senhor. E depois a palavra mesmo do Senhor confirma, o qual o Senhor Jesus disse assim, né? Quem diz que o filho do homem sobe e os animais descem, a alma dos animais desce. Quando morre tudo sobe, cada um tem o céu para ir, né? O céu dos céus vai os homens, mas tem um céu reservado, um lugar reservado para ficar as almas dos animais. E o Senhor continuou dizendo, o que sucede na vida do filho do homem, sucede na vida dos filhos dos animais. Quer dizer, sucede morte, sucede livramento, é igual sobre os católicos e sobre os crentes. Sobre a morte, não temos que procurar muita coisa, porque vimos que Pedro, o apóstolo São Pedro, foi preso e ia ser morto. Herodes ia determinar a morte dele. Deus mandou um anjo e soltou Pedro da prisão. Mas já Tiago, irmão de Pedro, foi morto à espada. João Batista, profeta, foi degolado de facão, de espada. Foi morto porque pregava o evangelho. Ele mesmo dizia a Herodes, não pode tomar a mulher do seu irmão Filipe, sua cunhada, é pecado. E por isso Herodes, né, mandaram prender, que era o rei, e depois mandaram matar a João Batista, por causa que ele pregou contra o pecado. Mas acorda, é tempo de acordar. O pecado é uma morte, o pecado é um inferno, o pecado é uma condenação, o pecado é uma dor, o pecado é uma tontura, o pecado é um desmaio, o pecado é um acidente, o pecado é uma paralisia, o pecado é um fogo, o pecado é fundo do mar, né? Por causa do pecado, Jonas foi lançado no mar, uma baleia engoliu ele. Acorda, meu povo,